né? E o que vai acontecer agora em relação a isso? Né, essa decisão não, porque na verdade ele já estava planejando isso há muito tempo, fez até mesmo um referendo a respeito disso, mas só que hoje Nicolás Maduro promulgou a lei, hoje não, foi ontem, foi publicada hoje, a lei que cria o estado de Esequibo, né, uma região que fica dentro do território reconhecido internacionalmente como parte do país vizinho, a Guiana. Maduro disse que ficará responsável pela nomeação do governador do novo estado e falou que tem informações de que os Estados Unidos instalaram bases militares secretas em Esequibo. Vamos assistir aí um trecho do discurso dele. E temos informação comprovada que em território da Guiana Esequiba, administrado temporalmente por Guyana, han instalado bases militares secretas del Comando Sur, núcleos militares del Comando Sur y núcleos de la CIA. Tá aí. A Guiana diz que vai defender sua soberania e que suas fronteiras não estão sujeitas à discussão. Os Estados Unidos manifestaram apoio à posição da Guiana. A gente sabe que desde o início dessa situação o Brasil também tem se mantido neutro, mas na verdade talvez mais até em relação à Guiana, né? Mais próximo em relação à decisão da Guiana. Já disse que não aceitaria uma invasão, né? Como é que você analisa, Josias, essa promulgação aí da lei que anexa Esequibo à Venezuela? O que vai acontecer a partir de agora? Não vai acontecer nada, Fabiola, nada do que já não esteja acontecendo, né? Mais uma provocação do Nicolás Maduro. Ele já fez até um mapa incorporando essa região de Essequibo, que é muito rica em petróleo, ao mapa da Venezuela. E isso é uma pendência antiga, mas hoje essa área que o Nicolás Maduro diz ser venezuelana é, em verdade, da Guiana. Então, ele está fazendo uma provocação que tem efeitos eleitorais. Está criando uma atmosfera de guerra num ano eleitoral, no pressuposto de que isso lhe rende votos. Agora, é uma provocação que não se limita às fronteiras da Venezuela, porque o Brasil se considerou mediador nesse conflito entre a Venezuela e a Guiana, um conflito fabricado pelo Nicolás Maduro. O Lula teve reuniões com os dois presidentes, o Maduro e o presidente da Guiana, e houve encontro em Brasília das diplomatas dos três países. Então, havia uma mediação. E o Nicolás Maduro está pisoteando sobre essa mediação. Em algum momento, Fabiola, o Lula vai ter que informar a si mesmo e ao mundo para que serve a sua hipotética liderança regional. Para que serve? Porque para domar o Nicolás Maduro está ficando claro que não serve. O Itamaraty já mudou o timbre em relação à Venezuela, se disse preocupado com violações, com o bloqueio de opositores do Maduro no credenciamento, no registro das candidaturas para disputar as eleições presidenciais. O próprio Lula disse ter considerado grave, aí de viva voz, achou grave, foi indagado por um repórter e disse que achou grave o bloqueio àquela que seria a principal opositora do Nicolás Maduro na eleição, que está marcada agora para o meio do ano. Então, houve uma mudança de timbre, houve uma manifestação pessoal do próprio Lula. Agora, em algum momento, o Brasil precisa transformar o lero-lero em ações práticas. E qual é a ação prática que seria possível nesse momento? Era endurecer efetivamente com a Venezuela. Tomar providências diplomáticas que sinalizem um distanciamento não só retórico, mas prático em relação à Venezuela. Qual é o sentido dessa providência? O sentido seria isolar definitivamente o Nicolás Maduro, não a Venezuela. Mostrar ao Nicolás Maduro que o apoio que ele imagina ter em Brasília, no Lula,
no governo do PT, ele não terá, não continuará tendo, se mantiver esse comportamento de irresponsabilidade democrática e de irresponsabilidade diplomática. Isso daqui é uma irresponsabilidade, não é? Então ele imagina que vai ter lá lucros eleitorais, mas ele mostra um personagem, ele se revela um personagem que fugiu ao próprio controle e fugiu ao controle dos vizinhos, ao controle daqueles que imaginavam ter algum poder sobre ele. O Lula é um desses personagens que imaginava ter alguma capacidade de diálogo que pudesse levar o Nicolás Maduro para um posicionamento mais responsável. Isso já se mostrou ineficaz. Esse lero-lero, discurso, reuniões privadas, tudo isso já se mostrou ineficaz. Então, o governo brasileiro precisa evoluir um degrau, precisa sinalizar uma providência qualquer que revele à Venezuela que a aliança com o Brasil não é indefectível, tem limites. E a irresponsabilidade do Maduro já ultrapassou todos os limites, Fabiola. E até a forma como ele fala, né? Ele faz essa acusação, Sakamoto, mas ele não apresenta provas. Será que ele tem essas provas quando ele fala que existem ali unidades militares? A CIA está lá. Como é que você analisa essa promulgação dessa lei e o que pode acontecer nessa região? O objetivo do Maduro, ao fazer essa promulgação dessa lei, é exatamente criar o que está acontecendo agora, ou seja, nós três conversando sobre esse assunto no mundo inteiro. Né? Esse é o objetivo dele. O objetivo dele é pautar a imprensa nacional, pautar a imprensa internacional, colocar-se nos holofotes como alguém que está interessado em defender os interesses do povo venezuelano diante dos inimigos externos, né? E ponto. Né? Como colocou o Josias, o objetivo ele é puramente eleitoreiro. O Maduro ele está preocupado com as eleições, sim. Até porque quando a gente fala assim, mas a gente até trouxe o Pablo Show, um pesquisador que acabou de voltar de lá, brasileiro, no All News dias atrás, da noite, e ele estava contando, porque quando a gente fala que o Maduro bloqueou as duas corinas, né, a gente esquece, a gente acaba não falando que tem outros candidatos à oposição que também o Maduro não quer que vençam, e que estão no pleito. Então, Maduro está preocupado, né? Existe uma preocupação real do Maduro em perder essa eleição, mesmo seja uma eleição extremamente que estão manipulando para que ele continue no poder, existe um medo, existe um receio, e a prova de que o Maduro está desesperado é que ele segue fazendo essas ações de exequibo. Prova de desespero do Maduro é que ele criou essa lei inútil. Por que a lei inútil? É a mesma coisa que vamos colocar o Brasil cria uma lei dizendo que, olha, a província de Entre Rios, a província de Corrientes, na Argentina, a partir de agora é brasileira, ou que a banda oriental do Paraguai é brasileira, ou de que a Bolívia, o charco boliviano, a planície boliviana é brasileira. Qual que é a eficácia dessa lei? Nenhuma. Né? Não é assim que você faz. Ele vai, isso aí é avisando que ele vai invadir? Não. Né? Isso aí é ele, em desespero eleitoral, tentando criar essa massa, essa identidade reativa. Olha, nós venezuelanos contra o mundo que está nos oprimindo. Né? O Maduro ele é muito esperto nessa questão de Essequibo, nessa questão que ele despertou, porque Essequibo há 200 anos, e é fato, há 200 anos a Venezuela vem questionando a soberania de Guiana sobre Essequibo, mas esse questionamento se dava em instâncias internacionais pacíficas, né? Tribunais internacionais pacíficos, né? E essas questões territoriais levam tempo e às vezes não se resolvem. Né? Então, o que acontece? Existe na Venezuela, tanto na esquerda quanto na direita venezuelana, um sentimento de que esse equívoco é deles e não é de hoje, não é do Maduro, não é do Chávez, é de muito tempo antes. Então, ele explorou de uma forma muito esperta esse processo, fazendo inclusive com que a oposição desse um passo atrás, porque a oposição não pode simplesmente criticar a demanda venezuelana por esse equívoco, tem que criticar o comportamento bizarro do Maduro, o que muitas vezes é difícil, exatamente por conta de uma coisa se confunde com a outra. Mas nesse exato momento, Maduro, ele fala, tem base, também não tem provas de que tem base. O que acontece é, claro, existe um interesse norte-americano na Guiana, porque você tem uma série de petroleiras norte-americanas que estão explorando o petróleo na Guiana.
né? E tanto é que os Estados Unidos ameaçou várias vezes de mandar navio de guerra para proteger os interesses americanos na costa da Guiana se o Maduro fosse tentar invadir. O Maduro, exatamente por causa disso, não vai tentar invadir. Ele está num processo, Fabiola, de guerra, de uma guerra simbólica, não uma guerra física. Ele cria mapas, né, como o Josias lembrou, com esse equívoco como o pai da Venezuela, ele vai fazer leis, ele vai fazer campanhas, ele vai ameaçar aqui e ali, mas tudo pensando na eleição. Olha aí o mapa, esse mapa aí com o pendúculo direito, que é metade da Guiana, né? E aí ele faz essa pantomima, esse teatro todo, e aí o mundo inteiro discute, a Venezuela discute, e aí fica aquela coisa, olha, eu, Maduro, estou defendendo o interesse do povo venezuelano e vai tentar tirar uns votos em cima disso. É isso que acontece, mas não vai ter guerra. O pessoal no começo, no ano passado, o pessoal fala, vai ter guerra, o Sakamoto tá dizendo, não, não vai ter, não. Não vai ter guerra. Só que o que aconteceu? Tem um autoritário, tem um presidente autocrata, tipo, colocando uma tensão numa região que não interessaria a ninguém. Né? E aí eu concordo com o Josias. Eu acho que o Brasil não pode romper com a Venezuela, porque aí perde, na verdade, esse poder de diálogo, esse ainda pequeno poder de diálogo, mas a Venezuela se importa. Ela foi e correu para tentar fazer com que o Brasil não rompesse, depois do que da declaração do Lula, eles criticaram publicamente, depois correram nos bastidores para tentar convencer o Brasil de que não, as coisas não são assim e tudo isso mais. A Venezuela tem medo de ser isolada, e se a Venezuela for isolada por Lula, o Maduro vai estar em maus lençóis. Ele está Tem um isolado, o aspecto. Josias? Ah, fala. Hein? Não, é que eu Não, ia te tem um perguntar aspecto se que ele é está importante. isolado. Não, isso aqui eu ia realçar, Fabíola. Hoje, nós estamos assistindo a uma movimentação de elefantes na vizinhança do Brasil. Então, hoje a Venezuela está sob a influência da China e da Rússia. E a Guiana, que é mais frágil do ponto de vista militar, se encontra efetivamente sob influência dos Estados Unidos. Então, é contra esse pano de fundo que o Lula se movimenta. Daí a importância de uma ação do governo brasileiro que, em primeiro lugar, prestigie o restabelecimento efetivo da democracia na Venezuela e que dê algum sentido prático à alegada liderança regional do Lula. Porque o que se dizia até aqui é que o Lula pegava leve com o Nicolás Maduro porque precisava manter uma interlocução qualquer com ele, no sentido de empurrá-lo para a institucionalidade. Mas está claro que essa estratégia ela se revelou ineficaz, porque o Nicolás Maduro, como dissemos, está fora do controle. Ele não controla nem a si mesmo. Então ele está fazendo lá gestos eleitoreiros, expulsou recentemente, dias atrás, observadores lá de um escritório da ONU, inabilita os adversários que teriam maiores chances de enfrentá-lo numa eleição, prende assessores desses adversários. Então está fazendo lá as maiores atrocidades antidemocráticas. O personagem saiu do controle. Tem eleições marcadas, mas são eleições de fancaria. Se mantido esse cenário que não tem mais como reverter, que a eleição está marcada agora para julho. Então, contra esse pano de fundo, o governo Lula precisa mudar a sua estratégia. Não funcionou o plano original. E, como disse, hoje esse território está sob influência de potências externas. A Venezuela com a China e a Rússia, a Guiana com os Estados Unidos e o Lula com a sua hipotética liderança regional, que até aqui se revelou inservível. É preciso que o presidente dê alguma utilidade a essa alegada liderança.